Quando pensamos em Benjamin Franklin, pensamos fundador, inventor, cientista, mas foi também o primeiro rei dos tabloides dos Estados Unidos. É mesmo? Dono de escravos. Eu não acredito. E o desejo sexual dele ajudou a vencer a Revolução Americana. Não brinca. Você sabia? Nem a maioria das pessoas na nossa pesquisa nacional. E isso é só algumas das 10 coisas que você não sabe sobre Benjamin Franklin. Eu sou David Eisenbach. Sou historiador e autor. Estamos todos familiarizados com personalidades e eventos famosos da história. Mas o que realmente sabemos deles? Pesquisas nacionais demonstram que não sabemos de tudo. E acredito que as coisas que as pessoas não sabem, muitas vezes têm um efeito surpreendente e grande na história. Dez coisas que você não sabe sobre Benjamin Franklin. Bem-vindo a Filadélfia. Estou aqui para explorar 10 coisas que você não sabe sobre Benjamin Franklin. O pai fundador e primeiro homem do tempo da América e o primeiro jornalista de tabloide e, alguns suspeitam, um serial killer. O que sabe de Benjamin Franklin? Muito. O que diria se eu contasse que Benjamin Franklin era um fugitivo da lei? Eu não sabia disso. Se me dissesse que ele era fugitivo da lei, provavelmente eu não acreditaria. É mesmo? É. Você tá manchando o nome de Benjamin Franklin pra mim. É importante saber que o homem associado tão intimamente com a Filadélfia, na verdade, cresceu em Boston. Ele só chegou aqui aos 17 anos quando quebrou um contrato de aprendizagem e acabou se tornando um fugitivo da lei. Você sabia? Benjamin Franklin foi um fugitivo da lei aos 17 anos. Em 1706, Benjamin Franklin nasceu em Boston, um dos 17 filhos de Josiah Franklin. Bom, Josiah não tinha dinheiro para a educação de Ben. Assim, ele se candidatou como aprendiz do irmão mais velho, James. No século XVIII, o aprendizado era um contrato juridicamente ilegal, onde o aprendiz concordava em trabalhar para um mestre artesão em troca do aprendizado por um período determinado de tempo. Era uma espécie de servidão. O mestre ensinaria ao aprendiz suas habilidades. No caso de Ben, ele aprenderia o negócio de imprensa do irmão mais velho, James. O jornal de James era subversivo, ele sempre criticava as autoridades governamentais e os líderes religiosos da época em Boston, os puritanos. Ben aprendeu a política subversiva do irmão mais velho e ainda queria escrever para o jornal. Mas James não deixaria o menino de recados publicar qualquer coisa, até batia no irmão sem piedade. O castigo corporal era esperado. Era comum. Só a partir de nossa perspectiva do século XXI, que seria sórdido e nojento. Benjamin tinha chegado a uma idade, a um nível de inteligência que não permitia a ele aceitar. Aos 17 anos, Ben quis dar um basta. Então decide romper o contrato e fugir de Boston. Mas isso era um negócio sério, porque significava que se o governo o chamasse, ele poderia ser açoitado publicamente e ainda ser preso. Se você não sabia que Franklin era um fugitivo, não está sozinho. Em pesquisa nacional recente, 86% nem imagina que Ben era um fugitivo. Quando eu falo em Ben Franklin, o que vem à sua mente? Ele devia gostar de sanduíche, por isso ele tinha um pouco de barriga. Você acredita que esse cara barrigudinho era um mulherengo notório? É mesmo? Não. Cara, Não acredito Viu? mesmo. Você sabia que ele frequentava um clube de sexo? Não brinca. Existiam clubes de sexo na época? E sabia-se que ele pagava prostitutas. Quem ia imaginar? Quem ia imaginar isso? Em sua autobiografia, Franklin admitiu se envolver no que ele chamava de intrigas com mulheres vulgares. Você sabia? Benjamin Franklin pagava por sexo. Uma dessas intrigas com mulheres vulgares, no entanto, resultou no nascimento do seu filho ilegítimo, William, quando Franklin tinha 25 anos. Então, naquela época, ele estava com um filho recém-nascido e pagou para que a mãe fosse embora. E então decidiu, acho que preciso de uma esposa. Então, ele encontrou uma ex-namorada e decidiram estabelecer uma união estável.
Mas o casamento não deteve Ben, nem quando ficou mais velho. Já tinha mais de 50 anos durante uma missão diplomática em Londres, quando um amigo chamado Charles Wilson Peale o visitou. Charles era um artista e quando ele entrou na sala, viu Ben Franklin com 58 anos fazendo sexo com uma jovem de 18 anos chamada Polly Stevenson. Então, Peale desenhou aquela cena quando voltou para casa. E ainda hoje temos este esboço, os dois se beijando e se bulinando. Sempre falo que o desenho de Peale mostra Franklin como um homem da ciência. Ele toma o pulso dela descansando a mão sobre o peito e olha nos olhos para medir a dilatação. Está monitorando a respiração, mantendo os lábios muito perto dos dela. Eu não sei como descrever o que ela está fazendo com a mão, apesar de um dos meus alunos ter dito que ela está tomando o pulso dele. Mas isso é outra coisa. Na mesma missão diplomática, Ben Franklin participou do clube de sexo Hellfire. Esses homens traziam prostitutas vestidas de freiras para suas orgias. Se você não imagina Ben Franklin desta forma, você concorda com 77% das pessoas em nossa pesquisa nacional. Franklin não só estava envolvido com as orgias do Hellfire, mas também caiu nas graças de seus membros, que eram parlamentares e funcionários do governo. E com isso, conseguiu informações secretas sobre o que o governo britânico estava fazendo com as colônias. Vimos como Franklin foi um fugitivo na adolescência, pai de um filho ilegítimo e até frequentador de clube de sexo. Parece uma história saída de um tabloide atual. E Ben Franklin foi o pioneiro do jornalismo sensacionalista nos Estados Unidos. Ele fez isso bem aqui. Escritório de impressão e encadernação. Você sabia? Benjamin Franklin criou o tabloide impresso. Franklin entendeu que, quando se trata de publicação, o sexo vende. E assim, ele imprimiu no seu jornal a primeira coluna de fofocas e a primeira coluna de conselho sexual. Ele tinha muitos leitores para comprar o jornal. E com isso, ele acabou se tornando o primeiro editor a lucrar com jornais. Então ele usou os lucros para investir em imprensa em outras colônias. E foi capaz de criar a primeira rede de notícias dos Estados Unidos. Escritório de impressão e encadernação. Ele teve uma grande experiência quando era jovem, em Londres, trabalhando num escritório de impressão. E, com certeza, aprendeu muito do que eles faziam para o que chamamos de marketing na mídia. Ele pegou um jornal monótono, como o Diário da Pensilvânia, e introduziu o que muitos de nós consideramos uma abordagem moderna da notícia, com notícias reais e editoriais. E também infundiu um pouco de fofoca. O resultado foi um fluxo livre de informações e ideias entre as colônias, que antecederam a Revolução, quando o público colonial passou a ser o mais bem informado da Terra. 10 coisas que você não sabe sobre Benjamin Franklin. A maioria das pessoas já ouviu falar que Benjamin Franklin era famoso por distribuir conselhos no almanaque Poor Richard. Mas em sua própria vida, ele foi menos honesto por uma coisa que o fez mundialmente famoso. Quando eu falo em Ben Franklin, o que vem à sua mente? Na minha cabeça, só vem a história da pipa e da chave. Sabe o que aconteceu? Ben Franklin não fez a pipa voar. É sério? O quê? Não brinca. Disso eu não sabia. Todos já ouvimos a história de como Franklin provou que o raio era só eletricidade e não uma força misteriosa dos deuses. Conhecemos a imagem de Franklin segurando corajosamente a linha da pipa no meio de uma tempestade. Bom, isso não aconteceu. Você sabia? Benjamin Franklin nunca fez uma pipa voar na tempestade. Foi o filho ilegítimo, William, que correu pelo pasto tentando fazer a pipa voar na tempestade de raios, enquanto Franklin supervisionava de uma distância segura. Isso é abuso infantil. Eu sou assistente social e isso não é certo. William colocou a pipa no céu. Franklin ficou em lugar seco dentro de algum galpão ou cabana. E ele também ficou num bloco de cera para garantir que ficasse isolado, aterrando o relâmpago. E de repente ele se tornou o cientista mais famoso do mundo. E de acordo com nossos resultados nacionais da pesquisa, o fato de que Franklin não fez a pipa voar atingiu 74% de descrença.
Ben Franklin ficou conhecido como um gênio científico, um deus iluminado que desmascarou todos os mitos do passado e tornou-se uma celebridade internacional como uma estrela do rock. E depois da Revolução, diziam que Ben Franklin roubou os relâmpagos dos deuses e os cetros dos tiranos. Em vida, Benjamin Franklin viajou pelo Oceano Atlântico muitas vezes e ele notou uma coisa estranha. Algumas rotas da Inglaterra para os Estados Unidos levavam muito mais tempo do que outras. Você sabia? Benjamin Franklin foi o primeiro a mapear a corrente do Golfo. E ele decidiu descobrir qual era a causa deste fenômeno. Era o tipo de questão científica que Ben Franklin amava, porque se ele pudesse resolver, isso teria implicações no mundo real. Então ele perguntou ao capitão o que sabia sobre este fenômeno estranho. E o capitão disse que tinha percebido que as baleias cruzavam por uma corrente que se movia para cima na costa leste, no Atlântico. Franklin decidiu medir esta corrente, a corrente do Golfo, como ficou conhecida. Como ele descobriu onde estava? Onde a corrente estava especificamente? Fizemos isso de acordo com a descrição nos papéis dele. É pesado. Tem um peso de chumbo aqui. Tem uma garrafa, é uma garrafa de vinho madeira. O Franklin amava esse vinho. Quando o saco chegava a uma certa profundidade, ele parava e puxava essa outra corda. A garrafa se enchia de água e depois ele puxava e media a temperatura. O capitão tinha as coordenadas de onde eles estavam. E, através desse método científico, ele foi capaz de provar que existe essa corrente quente no Oceano Frio. As águas quentes desta corrente do Golfo são impulsionadas por ventos que sopram do norte do Caribe. Graças a esses ventos predominantes, a corrente do Golfo age como uma correia transportadora no sentido leste por todo o Atlântico Norte. Naquele tempo, os capitães que navegavam para o oeste poderiam usar o novo mapa de Franklin para evitar a corrente, poupando até 2 semanas de navegação para os Estados Unidos. E isso causou as implicações do mundo real que Franklin queria. E impressionantes 90% dos americanos, de acordo com nossa pesquisa nacional, nem sabiam. Negros recém-chegados. Vendas de negros. Você sabia que Benjamin Franklin tinha escravos? Não pode ser. Nunca. Eu não acredito. Nossa, isso é brincadeira, mesmo? não é? Eu não sabia. Nem eu. Não me surpreenderia, porque na época que ele vivia, a escravidão não era considerada uma coisa ruim. Benjamin Franklin passou a simbolizar a liberdade assim como o sino da liberdade. Mas ele era dono de escravos. Você sabia? Benjamin Franklin era dono de escravos. Quando pensamos sobre os pais fundadores que possuíam escravos, a gente pensa mais nos sulistas como George Washington ou Thomas Jefferson. Mas a escravidão também era legal no norte. Franklin possuía escravos que trabalhavam em sua loja de impressão, em sua casa. Seu jornal publicava anúncios de escravos fugitivos para que pudessem ser recapturados. Benjamin Franklin tinha seus próprios escravos e a escravidão era parte da vida diária dele. É uma coisa que há muito tempo ignoramos ou camuflamos. Portanto, não devia ser surpresa que na nossa pesquisa nacional 51% não soubessem que Benjamin Franklin tinha escravos. E que existe um final muito mais positivo nessa história. Benjamin Franklin é também o fundador que parece ter a maior mudança ao longo da vida. Franklin acabou percebendo a contradição entre lutar pela liberdade de um lado e ser dono de seres humanos do outro. Então, ele se tornou um abolicionista. Na verdade, ele se tornou presidente da Sociedade Abolicionista da Pensilvânia. E foi o único fundador a defender a abolição da escravatura nos Estados Unidos da América. Benjamin Franklin inventou de tudo, de para-raios até nadadeiras para os dias de verão. Mas sua invenção mais satisfatória, segundo ele, era um instrumento musical estranho chamado harmônica de vidro. Você sabia? Benjamin Franklin inventou um instrumento musical estranho. Jim, eu tenho que falar uma coisa. Este é um instrumento mais estranho que eu já vi. Você poderia falar como ele funciona? Claro, na verdade, Ben Franklin viu alguém tocando com copos de vinho na posição vertical e ele teve uma ideia. Que se a gente afinar o vidro com taças de tamanhos diferentes, do mesmo jeito que a gente afina sinos, a gente toca como se fosse um piano.
O ouro são teclas pretas do piano e as transparentes são as brancas. Mozart e Beethoven compuseram para ele, mas alguns disseram que seu som bizarro podia ressuscitar os mortos ou conduzir as pessoas à loucura. Eu ouvi que foi um instrumento musical bem controverso naquela época. Foi. Primeiro o Dr. Mesmer, que criou a palavra hipnotizado, usou isso em suas curas. Mas como ele usava isso para curar? Ele hipnotizava as pessoas com isso. Então, ele colocava as pessoas em transe? Isso. Houve alguns problemas com ele. As pessoas ficaram com um pouco de medo da harmônica. Ben não acreditava nessa bobagem e continuou a tocar sua harmônica pelo resto da vida. Dez coisas que você não sabe sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin não cometia erros. Isso é o que a maioria pensa sobre o pai fundador mais interessante dos Estados Unidos. Mas como você verá, Franklin não hesitava em passar dos limites para conseguir o que queria. Vocês sabiam que Benjamin Franklin foi acusado de ser um serial killer? Não sabia. Eles encontraram corpos enterrados em seu porão. O quê? Para com isso. Em 1997, uma informação perturbadora sobre Ben Franklin foi desenterrada literalmente. Você sabia? Benjamin Franklin é suspeito de ser um serial killer. Alguns trabalhadores reformavam uma casa que Franklin tinha alugado em Londres e descobriram os restos mortais de 10 homens, mulheres e crianças enterrados no porão daquela casa, levando à pergunta se Ben Franklin era um serial killer. Ossos no porão. Analistas forenses conseguiram datar os restos e as datas coincidem com a época em que Franklin alugou a casa. Imediatamente após a descoberta, a polícia de Londres anunciou que qualquer pessoa que tivesse vivido na casa onde esses corpos foram enterrados eram suspeitos. E os nossos resultados da pesquisa mostraram que 96% dos americanos ficaram horrorizados ao saberem do fato. Existem 2 suspeitos mais prováveis de terem enterrado esses corpos. Um deles era o genro da proprietária que deu aulas de anatomia em sua casa para estudantes de medicina. O outro foi Benjamin Franklin. Sabemos que ele era fascinado por tecnologia médica e que ele inventou o cateter flexível. Na verdade, naquele tempo, a única maneira de aprender era assistir um cirurgião mestre dissecar o corpo. Até o conceito de doar o seu corpo para a ciência, a maioria dos médicos pagava ladrões de túmulos. Então, se os corpos foram usados em uma aula de anatomia, por que não foram enterrados apropriadamente? E se nada de ilegal aconteceu, por que foram escondidos no porão? Bom, todos os possíveis suspeitos estão mortos há mais de 200 anos. Então, este caso nunca poderá ser resolvido. Em 1751, o interesse de Franklin na ciência médica realmente valeu para as colônias, quando ele usou parte da riqueza e mais dinheiro arrecadado para construir este edifício, o primeiro hospital público dos Estados Unidos. Você sabia? Benjamin Franklin ajudou a construir o primeiro hospital público americano. Antes dessa data, os mortos e moribundos ficavam largados nas ruas ou em suas próprias casas espalhando doenças. Franklin pensou, por que não trazer todos os doentes para um local onde possam ser tratados de forma mais eficiente? Então, qual foi o significado do Hospital da Pensilvânia quanto à evolução do sistema de saúde americano? No século XVIII, tínhamos pessoas que não podiam se dar ao luxo de ter um médico que fosse até em casa. E isso define a ideia de cuidar de qualquer pessoa a qualquer momento com qualquer doença. Até hoje, as pessoas vão ao pronto-socorro e não são rejeitadas porque não podem pagar cuidados médicos. Para Benjamin Franklin, ser bem-sucedido financeiramente não era um propósito pessoal. Para ser um bom cidadão, a gente precisa retribuir à comunidade ajudando a financiar instituições públicas, como o hospital, para o bem comum. É aqui onde tudo se encontra para Benjamin Franklin. Em 1776, o Congresso Continental declarou a independência. Verdades evidentes por si mesmas. Mas eram só palavras no papel. Para realmente ganhar a guerra, eles precisavam do apoio do exército e da marinha francesa. O Congresso Continental precisava de um diplomata com um conjunto de habilidades específicas.
E não demorou muito para encontrarem o homem certo para o trabalho. O disseminador de fofoca, o homem das senhoras, o livre pensador Benjamin Franklin. Você sabia? A sexualidade dele ajudou na Revolução Americana. Ed, fala pra gente das senhoras de Paris e Benjamin Franklin. Pois não, Benjamin Franklin chegou lá e todas as mulheres o queriam como convidado de honra. E é claro que Franklin usava a fama para seduzir algumas senhoras francesas, não é? Digamos que Franklin tinha muitos sentimentos para com as senhoras. Madame Brion disse que ela tinha desenvolvido o hábito doce de se sentar no colo dele e cobri-lo de beijos. Aparentemente, ele não seduziu completamente Madame Brion. Mas ele conseguiu um acordo porque ela o apresentou ao marido. E o marido dela foi uma das pessoas que ajudou a convencer Luís XVI a ficar do lado dos americanos. E a Revolução não teria dado certo sem as armas francesas. Com certeza. Ele foi o primeiro diplomata bem-sucedido dos Estados Unidos e conseguiu o que foi necessário para vencer a Revolução. A diplomacia magistral de Franklin na França inclui claramente seu sucesso no romance com as senhoras. Surpreendente? Com certeza. Em nossa pesquisa nacional, uma margem enorme de 90% não sabia. Vimos na missão histórica de Franklin a Paris que todas as coisas que exploramos se reuniram. No adolescente rebelde que fugiu do irmão tirânico e se transformou no velho rebelde que ajudou a derrotar o Império Britânico. No rei dos tabloides e no homem das senhoras e até das fofocas que pavimentou seu caminho para os corações e mentes do povo francês. E no homem que dedicou uma boa parte da sua riqueza para construir um hospital público para seus conterrâneos da Filadélfia. E que arriscou tudo pela liberdade de seus compatriotas americanos. É possível que, sem estas 10 coisas que este homem complicado e fascinante fez, os Estados da América não se tornassem os Estados Unidos da América.